O pé de moleque é um doce tradicional em nosso país. Ele é muito procurado nas festas juninas, mas que pode ser feito em qualquer época do ano, e é uma sobremesa deliciosa. Você vai aprender comigo passo a passo de como fazer pé de moleque. Apesar da receita levar poucos ingredientes, preciso que fique comigo até o final desse vídeo, porque no decorrer do preparo, vou mostrando alguns pontos que, se pular o vídeo, vocês podem se perder e não ter o resultado esperado. Principalmente se você gosta do pé de moleque bem crocante ou menos crocante. Já no início da receita, eu vou apresentar uma dica importante. Nós vamos precisar de 2 xícaras e meia de açúcar, porém vou adicionar primeiro na panela apenas 1/3. E já falo para vocês o porquê não coloquei o açúcar todo de uma vez. Eu vou esperar esse açúcar derreter até virar um caramelo. Eu aconselho usar uma panela grossa e derreter o açúcar em fogo médio para baixo, para evitar que o açúcar queime e fique com gosto ruim. Agora que o açúcar derreteu e virou um caramelo, vou adicionar 360 ml de água. E dá para perceber que formou torrões de açúcar e vamos aguardar até dissolver, mas não vamos esperar essa água secar. E com o caramelo já diluído, vou acrescentar o restante do açúcar. Lembra que eu disse que íamos colocar o restante do açúcar depois? Então, esse processo de colocar o açúcar em 2 etapas vai ajudar no processo de cristalização. E agora vai ficar fervendo até ficar no ponto como se fosse uma calda de pudim. Eu deixei fervendo em fogo alto por aproximadamente 7 minutos e ficou assim. Quando eu mexo na calda, ela cai como se fosse um fio. Agora eu vou baixar o fogo e colocar um ingrediente muito importante que vai deixar o pé de moleque muito saboroso, que é 150 gramas de doce de leite. E na medida que você vai mexendo, vai ficando com uma cor linda e textura maravilhosa. E mesmo que esse pé de moleque seja diferente dos que vocês já provaram, essa receita você pode deixar guardada porque também é deliciosa. E o legal dessa receita é que, se vocês analisarem, eu ainda não adicionei o amendoim igual às receitas tradicionais que conhecemos, e que colocamos açúcar e amendoim logo no início da receita. Aqui vamos colocar o amendoim por último, porque é com ele que vamos dar o ponto no pé de moleque. E quando chegar nesse ponto, vamos desligar o fogo e continuar mexendo por aproximadamente 2 minutos, ou até perceber que essa calda está encorpando, ou seja, endurecendo no momento que estamos mexendo. Por isso é bem importante seguir todo o passo a passo da receita. Se você está gostando da receita, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho de notificações e deixar no comentário se gostou da receita. E agora vou adicionar 500 gramas de amendoim, e como disse, o amendoim tem a finalidade de dar ponta na receita. Vocês vão adicionando aos poucos. Eu coloquei de uma vez porque tenho o hábito de fazer essa receita, mas na casa de vocês adiciona aos poucos, e esse processo é feito com o fogo desligado. Assim que misturar o amendoim, imediatamente já transfere para um tabuleiro ou em uma bancada untado com um pouquinho de óleo ou de margarina. Ou, se preferir, pode colocar por cima de um papel manteiga de colherada mesmo, assim como eu estou fazendo. Então, agora que coloquei todos os pés de moleque dentro da forma, e 3 deles eu tive que untar bem rápido uma bancada porque não coube todos dentro da mesma forma. Agora eu vou deixar esfriar completamente. E aqui entra um detalhe importante que disse lá no início da receita. Se você gostar do pé de moleque bem crocante, é só deixar esfriar completamente dentro da geladeira. E foi o que eu fiz. Agora, se quiser o pé de moleque menos crocante, pode deixar esfriar completamente em temperatura ambiente, que vai ficar mais macio. Não vai ficar macio igual ao pé de moça, porque a textura do pé de moça e do pé de moleque são diferentes. Mas fica bem menos crocante do que se colocar na geladeira. Esse é o resultado final do pé de moleque. Pode perceber que ele ficou mais crocante, mas porque eu coloquei na geladeira e eu gosto dele assim. E caso não tenha provado essa sobremesa, aconselho que prove. E aproveite para fazer essa receita, porque além de deliciosa, é muito fácil e rende bastante. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu sempre tento responder a todos. Espero que goste da receita. Já deixa o seu like se gostou da receita, porque vai ajudar a continuar gravando vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.